E onde que eu percebo que as pessoas mais erram na hora que elas vão fazer o preenchimento labial. Então, aqui são os principais erros que a maioria dos profissionais comete na hora que vai fazer o preenchimento labial, que acaba com o procedimento, que acaba com o resultado que o paciente estava esperando. Primeiro deles, não escutar o que o paciente está desejando. Então, muitas vezes, o profissional não escuta o paciente e não tenta entender as necessidades que ele possui. O que ele está esperando com o preenchimento labial? Porque às vezes a gente fala uma coisa e o paciente entende outra. Então precisa estar muito bem alinhado. É legal, às vezes, quando o paciente traz fotos para entender o que ele gosta daquele lábio. Mas questionar, e não aquele paciente que traz a foto e diz assim: não, eu quero sair igualzinho esse lábio. Não é esse o intuito. Mas a gente precisa entender o que ele está desejando com aquele lábio, precisa investigar. E aí a gente pode apontar locais em que a gente sente a necessidade de fazer preenchimento, locais em que a gente percebe a simetria. Então, isso a gente vai informando. Muito legal tirar uma foto do lábio e aí pegar o próprio celular, o tablet, ou colocar na televisão, ampliar, para o paciente mesmo ver aquele lábio e conseguir analisar o que você está falando de uma forma que ele consiga entender. Então, às vezes, assim, você fala, você gosta de um lábio projetado? Eu penso de uma forma, o paciente está pensando em outra. Ah, você gosta do arco do cupido bem definido? Aí ele fala sim. Mas esse bem definido é mais arredondado ou é mais pontudo? Então, você precisa, às vezes, dar mais detalhes para ele entender quais são as possibilidades que ele também possui, para ele conseguir descrever o que ele gosta. Porque senão fica muito abstrato. E aí a gente corre o risco de fazer o preenchimento labial com a melhor técnica, entregar um resultado maravilhoso, que a gente acha maravilhoso, só que o paciente olha e diz: ai, ficou legal. Não era bem aquilo que ele estava esperando. Então, não se trata, às vezes, de fazer um preenchimento com a técnica que a gente deseja, mas sim com a técnica que vai entregar o resultado que o paciente deseja. Salvo, né, claro, dentro das suas características, da sua essência como profissional. Então, digamos assim, o paciente chega no seu consultório e pede 4 ml de preenchedor, aquela lábio linguiça gigante, enorme, e você não gosta desse tipo de resultado. Você não vai conseguir entregar um resultado bom. Então, também tem que estar dentro dos parâmetros, né, das características que o profissional gosta de trabalhar, né? Se ele gosta de lábios mais naturais ou lábios mais carnudos, mais projetados, então vai de cada profissional. Segundo ponto que acaba com o preenchimento labial é errar na escolha do produto. Então, na hora que a gente faz a escolha do produto, é essencial olhar na embalagem desse produto para ver se ele é recomendado para lábio ou se ele foi testado para fazer preenchimento labial. Os melhores são aqueles que são específicos para lábio, porque o fornecedor já testou aquele produto e ele tem um melhor resultado para o lábio, ele foi desenvolvido para isso. Muitas vezes existem profissionais que acabam utilizando aqueles preenchedores com reticulação maior, que é para ser utilizado de forma mais profunda, lá supraperiostal, para entregar mais resultado, mais volume para aquele lábio, utilizando pouco produto. Só que, o que a gente percebe com o passar do tempo? Aquele lábio, ele acaba ficando mais rígido, mais duro e não tão maleável. Por quê? Porque aquele produto era para ser utilizado como estruturação e a gente colocou numa região de muita movimentação. E aí aquele negócio fica meio duro ali na região. Outro problema que temos é que é mais fácil de formar bolinhas, excesso de produto em algum lugar. E com o passar do tempo, aquele produto vai sendo absorvido de forma diferente. Porque pense na seguinte situação: qual é o local que a gente coloca a maior quantidade de produto na hora que vai preencher o lábio? Na parte central. Então, às vezes a gente utiliza técnicas que deixam bolos aqui nessa região. Essa região vai formar uma cápsula e esse produto vai levar mais tempo para ser absorvido. Agora, nas laterais, em que a gente faz às vezes retroinjeção e coloca menos produto, vai ser absorvido antes. Então, aquele lábio vai ficar estranho com o passar do tempo na hora que for sendo absorvido o ácido hialurônico.
E aí vai ficar uma região central com muito volume e as laterais com pouco volume. Então, o paciente já não vai gostar do resultado conforme vai passando o tempo. Então, a melhor forma é escolher muito bem o produto para que aquele produto ele fique maleável ali naquela região, que na hora que a gente dá um sorriso, ele fique de forma natural, harmônico, sem ter nenhum local muito endurecido. Então, esse é um dos principais erros também que acontecem quando o profissional está começando. Às vezes acaba vendo algum profissional utilizando esses produtos com reticulação maior e resolve testar. Mas se você for testar, teste em você, porque aí você consegue acompanhar e não faça isso no seu paciente. Terceiro erro que acaba com o seu preenchimento labial é não anestesiar o paciente. Aquele paciente que está com dor, que está se sentindo incomodado e às vezes até com medo ali do procedimento, ele se mexe muito e você não consegue fazer da forma que você desejava fazer o planejamento, o preenchimento desse lábio. Você acaba querendo fazer mais rápido para o paciente não sentir dor, ele se mexe muito, então você faz de forma mais rápida. Às vezes precisava fazer um pouquinho em algum canto, o paciente vai sentir dor, vou deixar. Então assim, você não consegue entregar o resultado que você desejava num paciente que não para de se mexer. Então é muito complicado. Melhor forma que tem é você garantir que o paciente vai estar anestesiado, seja com anestésico injetável, seja com anestésico tópico. Outro erro que acaba com o seu preenchimento labial é tentar usar apenas uma técnica em todos os pacientes. Que aí vai acontecer que você vai conseguir resultado em um paciente, mas nos outros, nos 70%, não vai ficar legal o preenchimento labial, porque não era indicado para aquele paciente. Então, é muito difícil a gente utilizar apenas uma técnica para todos os pacientes. Primeiro, que aquele paciente não é específico para aquela técnica. Segundo, que você vai deixar todo mundo padronizado. Então, você vai fazer cópias de todos os pacientes. Então, o paciente vê um lábio por aí e vai dizer, opa, foi lá na doutora Fernanda. Foi lá que fez aquele preenchimento. Por quê? Porque tá igual em todo mundo. Então, o paciente tá lá na recepção, vê o outro saindo, já, o mesmo lábio, já sabe como é que vai ficar. Então, isso é péssimo. E a gente também não consegue utilizar do início ao final a mesma técnica. Pensando, um lábio que precisa de eversão, precisa criar o arco do cupido, não tem filtro, e ainda quer volumizar, como é que você vai fazer tudo isso com uma técnica só? Não tem possibilidade de você conseguir entregar um resultado legal fazendo uma única técnica do início ao final. Outro erro que acaba com o preenchimento labial é usar a técnica errada para o lábio. Fica muito parecido com a anterior. Então, imagina, eu tenho um lábio muito pequeno, muito fininho, de um paciente e eu vou utilizar uma cânula para fazer a eversão. Vai dar certo? Não vai. Eu vou acabar fazendo retroinjeções, eu vou hidratar, eu vou ampliar aquele lábio, eu vou trazer um vermelhão maior para aquele lábio, mas eu não vou conseguir virar, fazer com que o lábio vire para fora. Por quê? Porque a cânula não permite fazer isso. Ela vai fazer apenas uma retroinjeção e vai hidratar todo o lábio. Eu não consigo entregar esse resultado para o meu paciente. E ainda, pior, eu corro o risco daquele paciente dar um volume ali para aquela região, mas como o lábio tá virando para dentro, acaba de perfil ficando aquele lábio em que você percebe que tipo tem um volume aqui na lateral, mas não condiz com a parte branca do lábio. Ou pode migrar para as laterais desse lábio e dar aquele efeito de bico de pato. Por quê? Porque daí o preenchedor ele vai para as laterais, preenche também e volumiza a região branca. Então fica lá aquele aspecto horrível para o lábio, principalmente de perfil. Então você não consegue entregar um resultado legal com uma técnica errada. E muitas vezes você vai acabar piorando aquele lábio por estar utilizando uma técnica errada. Então por isso que precisa entender muito, estudar muito as técnicas, a anatomia, saber o que aquela técnica específica vai entregar para o lábio do paciente. Então, eu preciso desenhar
o arco do cupido. Existe uma técnica específica para isso. Eu quero volumizar e quero deixar o centro com menos volume. Existe uma técnica para isso. Eu quero um lábio que é extremamente largo, eu quero que ele melhore essa projeção e fique mais centralizado para dar um efeito mais harmônico para o lábio, em que as laterais têm menos volume. Eu consigo utilizando técnica específica. Então, às vezes o lábio é muito estreito, né? A largura é muito pequenininha, está muito centralizado. Como é que eu faço para ampliar? Existe técnica para isso. Então, você precisa entender o que cada uma das técnicas vai fazer no lábio. Para daí, na hora que você realizar o planejamento, você consegue mapear e planejar cada uma delas. Porque daí, na hora que você vai fazer o preenchimento, você já sabe o que você vai fazer e qual o resultado que você vai conseguir entregar para esse paciente. Outro erro comum na hora que a gente faz o preenchimento labial, que acaba com o resultado, é fazer a aplicação no plano errado e não de forma contínua. Quando a gente vai fazer o preenchimento no plano errado, primeiro que a gente pode gerar uma intercorrência. Então, pode aplicar o ácido hialurônico dentro de um vaso, fazer uma obstrução, gerar uma intercorrência, evoluir para uma necrose. Tudo que um profissional não deseja. Pode gerar uma quantidade de produto maior numa região, pode colocar um produto lá no fundo, né? Lá numa região que não é para preenchimento, pode acabar migrando esse produto para outra região. Se não for feito da forma contínua, pode gerar ondulações ali na região e bolinhas, que dá aquele aspecto completamente artificial para o lábio. Então, a gente precisa ter esse domínio, tem que treinar, né, essa retroinjeção, o quanto que a gente coloca de força para fazer o preenchimento. Porque você pode pegar cânulas diferentes. Então, digamos uma cânula 22G e uma 25. Você vai perceber que na hora que você está injetando o produto, a força que você precisa colocar para injetar 0,1 ml vai mudar. Então, você precisa treinar isso para você sentir, né, ter esse domínio. Agora, eu vou fazer um preenchimento de forma profunda. O produto tem uma reticulação maior. Você vê que você coloca mais força também para conseguir tirar aquele produto. Ainda mais quando a gente está no inverno. Aqui na minha região é muito fria. E aí você percebe que também o ácido hialurônico ele fica mais rígido ali dentro da embalagem. Então, é mais difícil tirar o produto. Então, tudo isso você tem que treinar. Então, é legal, às vezes, estar utilizando, colocar dentro da seringa gel, que é gel de cabelo, e ir treinando, né? Essa retroinjeção, essa força, porque a gente não vai poder treinar com o produto, né? Imagina, que prejuízo. Mas assim a gente consegue, né, ter pegando o jeitinho, que no início é difícil. Nem todo profissional já chega ali de cara e consegue fazer uma boa retroinjeção. Então, é legal treinar. Também não vai fazer mal para você treinar. Quantos profissionais de micropigmentação que ficam ali horas treinando a mão para fazer aquele fio leve, delicado. Isso é treino. Então, a gente precisa também aprender a ter paciência e entender que a gente tem um processo que a gente precisa treinar. E não achar que a gente vai chegar, fazer um curso e já sai fazendo igual o professor. Não funciona, a gente tem uma evolução também para isso. E aí, o último erro na hora que a gente faz o preenchimento, que pode acabar com o resultado desse preenchimento labial, é não acompanhar esse paciente no pós-procedimento. Então, muitos profissionais realizam ali o preenchimento e deixam o paciente largado. Se der algum problema, né, ele vai mandar mensagem. Mas não, você precisa acompanhar esse paciente, ver se tá tudo certo, se ele tá com alguma dúvida, se apareceu algum efeito adverso, porque muitas vezes ele vai tomar decisões que ele vai pesquisar ali na internet. E quando a gente pesquisa na internet, a gente vê que existem coisas boas, mas existem absurdos na internet. E aí ele vai tentar fazer. E aí, muitas vezes, aquilo que ele tentar fazer vai complicar ainda aquele efeito.
E aí vai sim gerar um problema para você. Então é legal estar acompanhando, porque é muito melhor ele tirar a dúvida com você. Às vezes não é nada. Esses dias eu tive uma paciente que ela fez preenchimento labial e ela passou tanto Cicaplast, fez tanta hidratação naquele lábio, que meio que assou aquele lábio. Deu uma irritação no lábio. Ela coçava o lábio inteiro. Aí ela veio. E era tipo uma semana depois do preenchimento labial. Eu achei super estranho. Ela me mandava foto, parecia tá tudo certo. Mas na dúvida, falei pra ela: vem até aqui, deixa eu ver esse lábio pessoalmente. Porque a foto, o vídeo, às vezes a gente faz de selfie e não fica com uma resolução boa, a gente não tem certeza. Muda a cor, conforme a iluminação muda, o celular, dependendo da configuração, muda. Então, é legal você chamar aquele paciente para você também tirar a dúvida e analisar, porque assim, às vezes você nunca teve um caso desses e vai ser seu primeiro. E aí você precisa entender, porque é uma possibilidade de acontecer. Então, no caso dela, ela é muito sensível, ela é muito alérgica. E aí, a aplicação daquele produto provavelmente já está aberta há um tempo, pode ter acontecido várias coisas. E acabou irritando a pele dela pelo lado de fora, em volta do lábio, não do preenchimento, em volta do lábio. E coçava, estava começando a descascar. E a gente suspendeu essa hidratação para ela e eu receitei uma pomadinha para ela passar para garantir que aquilo ali fosse cicatrizar da melhor forma possível e que nenhuma contaminação fosse acontecer nesse lábio. Ela aplicando num dia já surtiu efeito. Então é muito legal a gente acompanhar esse paciente para a gente conseguir entender tudo o que está acontecendo com ele. Então imagina, ela ia continuar aplicando aquele produto, ia irritar cada vez mais esse lábio e quando vê, ia acontecer uma complicação no nosso preenchimento. Então olha como as coisas podem evoluir e é uma recomendação que a gente faz para o paciente, né? Hidratar o lábio para não, né, sofrer aquela descascar. Então, para deixar mais confortável também ali o pós-procedimento. E isso acabou, para ela, gerando um efeito adverso.